leigos movimento profetizado. Naquele tempo falou Jesus, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 25, 27. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam, e reconheciam que haviam estado com Jesus. Atos 4, 13. Homens da mais elevada educação e realizações, têm aprendido as mais preciosas lições dos preceitos e exemplos dos mais humildes seguidores de Cristo, qualificados de iletrados pelo mundo. Pudessem os homens, porém, ter mais penetrante visão, e veriam que esses humildes haviam obtido educação na mais alta de todas as escolas, na própria escola do Divino Mestre, que falou como homem algum jamais falou. Review and Herald, 17 de abril de 1888. Para conhecê-lo, M. 1965, página 50. Homens comuns serão chamados. Por que razão muitos mais não respondem ao chamado? Será porque se imaginam dispensados pelo fato de não ocuparem os púlpitos? Estes devem compreender que há uma vasta obra a ser feita fora do púlpito, por milhares de consagrados membros leigos. Atos dos Apóstolos, página 111. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Coríntios 1, 27. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. 1 de Coríntios 1, 25. Cristo escolheu as coisas loucas do mundo que o mundo considerava indoutos e ignorantes para confundir os sábios do mundo. Os discípulos eram indoutos nas tradições dos rabis, mas com Cristo como seu exemplo e mestre, estavam obtendo uma educação da mais elevada espécie, pois tinham diante de si um exemplo divino. Cristo apresentava-lhes as mais sublimes verdades. Cuidado de Deus, M. 1995, página 260. Assim como outrora chamou pescadores para serem seus discípulos, ele suscitará dentre o povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá a muitos. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto, e os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. Manuscript Releases, volume 15, página 312. Fortalecido por inabalável fé em Cristo, até mesmo o discípulo indouto conseguirá resistir às dúvidas e objeções que a incredulidade pode produzir, e desmascarar os sofismas dos escarnecedores. O Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua e sabedoria que os seus adversários não poderão contradizer nem resistir. Aqueles que, pelos argumentos,
não poderiam vencer os enganos satânicos, darão positivo testemunho que confundirá pretensos homens instruídos. As palavras sairão dos lábios de pessoas indoutas com tal poder e sabedoria convincentes que haverá conversões à verdade. Milhares se converterão pela influência do seu testemunho. Porque o indouto terá esse poder que o instruído não possuirá? Pela fé em Cristo, o indouto penetrou na atmosfera de pura e clara verdade, ao passo que o instruído se afastou da verdade. O homem pobre é testemunha de Cristo. Ele não pode apelar para histórias ou para a pretensa ciência superior, mas colhe poderosas evidências da palavra de Deus. A verdade que ele profere sob a inspiração do Espírito Santo é tão pura e notável, e contém um poder tão inquestionável, que o seu testemunho não pode ser contestado. Manuscript Releases, volume 8, pags 187-188, 1905. Eventos finais, página 177, 3 edição. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias, e precisam ser esclarecidos. É dever, tanto do vigia como do leigo, dar à trombeta sonido certo. Sede fervorosos, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó, os seus pecados. Isa 58, 1. Carta 1, 1875. Evangelismo, página 194. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Testemunhos Seletos, volume 2, página 323. Inesperado talento será desenvolvido naqueles que pertencem às classes do povo comum. Se a mensagem da verdade tão somente puder ser levada a homens e mulheres, muitos que a ouvirem a aceitá-la-ão. Pessoas de todas as posições sociais, altas e baixas, ricas e pobres, aceitarão a verdade para este tempo. Alguns que são considerados indoutos serão chamados para o serviço do Mestre, assim como os humildes e incultos pescadores foram chamados pelo Salvador. Homens serão chamados do arado, como foi o caso de Eliseu, sendo impelidos a assumir a obra que Deus lhes designou. Começarão a labutar com simplicidade e serenidade, lendo e explicando as Escrituras a outros. Seus esforços simples serão bem-sucedidos. Trabalho de casa em casa será realizado por homens e mulheres que compreenderão que podem labutar para o Senhor porque Ele pôs seu Espírito sobre eles. No futuro, aceitarão a verdade seres humanos por cujo intermédio os anjos podem trabalhar. No passado, mensageiros celestiais trabalharam em cooperação com instrumentos humanos, dando-lhes uma força de linguagem e poder de influência que proveu um argumento persuasivo que atingiu a cidadela da alma. Os esforços de homens aparentemente iletrados e indoutos têm frequentemente admirável influência para o bem. Ninguém que capta os raios divinos do sol da justiça terá falta de palavras apropriadas. Isso não será oratória, como o mundo a considera, mas eloquência celestial.
Eles proferirão palavras que penetrarão nas mentes de modo direto, despertando convicção e levando seus ouvintes a perguntar que é a verdade. Carta 123, 1905. Este Dia com Deus, MM 1980, página 113. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia. E a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria. Nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como a prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Satanás se esforça constantemente por atrair a atenção para o homem, em lugar de Deus. Induz o povo a olhar para os bispos, pastores, professores de teologia, como seus guias, em vez de examinarem as Escrituras a fim de, por si mesmos, aprenderem seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, pode influenciar as multidões de acordo com sua vontade. O Grande Conflito, página 595. Com medo de serem expulsos. Isso disseram seus pais, porque temiam os judeus, porquanto já tinham estes combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. João 9, 22. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. João 12, 42. Mas as igrejas, em geral, não aceitaram a advertência. Os pastores, que, como vigia sobre a casa de Israel, deveriam ter sido os primeiros a discernir os sinais da vinda de Jesus, não quiseram saber a verdade, quer pelo testemunho dos profetas, quer pelos sinais dos tempos. O fato de ser a mensagem em grande parte pregada por leigos, era insistentemente apresentado como argumento contra a mesma. Como na antiguidade, ao claro testemunho da palavra de Deus opunha-se a indagação. Tem crido alguns dos príncipes ou dos fariseus, multidões, confiando implicitamente nos pastores, recusaram-se a ouvir a advertência, e outros, ainda que convictos da verdade, não ousavam confessá-la para não serem expulsos da sinagoga. A mensagem que Deus enviara para provar e purificar a igreja revelou com muita evidência quão grande era o número dos que haviam posto afeição neste mundo ao invés de em Cristo. Os laços que os ligavam à terra, mostravam-se mais fortes do que as atrações ao céu. Preferiam ouvir a voz da sabedoria mundana, e desviavam-se da probante mensagem da verdade. O Grande Conflito, página 380. Satanás dominará as igrejas apesar do generalizado declínio da fé e da piedade. Há verdadeiros seguidores de Cristo nestas igrejas. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá, entre o povo do Senhor, tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos.
Naquele tempo muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada, manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. O grande conflito, página 464. Homens preparados pelo Senhor. Os discípulos deviam ensinar o que Cristo ensinara. O que ele falara, não só em pessoa, mas através de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento, aí se inclui. É excluído o ensino humano. Não há lugar para a tradição, para as teorias e conclusões dos homens, nem para a legislação da Igreja. Nenhuma das leis ordenadas por autoridade eclesiástica se acha incluída na comissão. O desejado de todas as nações, página 826. O testemunho das profecias que pareciam indicar a vinda de Cristo na primavera de 1844, apoderou-se profundamente do espírito do povo. Alguns pastores puseram de lado suas ideias e sentimentos sectaristas e, renunciando a seus salários e suas igrejas, uniram-se na proclamação da vinda de Jesus. Houve, entretanto, relativamente poucos pastores que aceitaram esta mensagem, foi, por conseguinte, confiada em grande parte aos humildes leigos. O grande conflito, página 368. Os leigos profetizados na última e solene obra se empenharão. Poucos grandes homens, Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção de seu Espírito, do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Testemunhos para a Igreja, 5, pags 80 e 82. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu Espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão.
com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja, caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade, enviada do céu a ela. O grande conflito, página 606, 607. Os perdidos condenam seus falsos pastores, membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram a salvação de sua alma ao pastor. No dia de Deus ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor: estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. Da Bíblia Commentary, volume 4, página 1157. Querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem nem o que com tanta confiança afirmam. E Timóteo 1, 7. Todos se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam, e vós sois a causa de nossa ruína, e voltam-se contra os falsos pastores. Aqueles mesmos que mais os admiravam, pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis, levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus, são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. O grande conflito, pages 655 e 656. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz, e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Testemunhos Seletos, volume 2, pages 65 e 66. A palavra de Deus é invalidada por falsos pastores, em breve sua obra recairá sobre si mesmos. Então serão testemunhadas as cenas descritas em Apocalipse 18, em que os juízos de Deus cairão sobre a Babilônia mística. Eventos finais, página 213 e 214, 3 edição. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais decididos e mais poderosos. Mensagens escolhidas, volume 3, página 407. Eventos finais, página 173. O teste final. Agora é tempo de mostrar-se o povo de Deus leal aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia, e lealdade de sua traição. A nação ficará do lado do grande líder rebelde.
Testemunhos Seletos volume 2 página 31 Erguer-se em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, lutar pela batalha do Senhor quando os campeões são poucos. Este será o nosso teste. Testemunhos, volume 5, página 136 Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8, 37